Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024, e o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 19. E a igreja hoje celebra a festa de São Simão e São Judas, apóstolos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão, de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de sua doença. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje é um dia que a igreja celebra a festa dos apóstolos Simão e Judas. Nós vemos Simão, que não é o Simão Iscariotes, como nós vemos aqui nas relações do Judas, que não é o Iscariotes, e Simão também, que não é Pedro. Nós vemos que, conforme a escolha de Jesus aqui, que esse Simão era chamado de Zelota e o Judas, filho de Tiago. A igreja, ela é apostólica. E Jesus, como faz para escolher as colunas da igreja? Assim como os 12 tribos de Israel, Jesus vai escolher 12 discípulos, 12 apóstolos, que serão chamados de apóstolos. Diante de tantos discípulos que Jesus tinha, como Jesus, em outra passagem do Evangelho, vai enviar 72, Jesus, dos 72, vai escolher 12. De tantos outros discípulos, vai escolher 12. Aqueles que seriam responsáveis de fazer a sucessão apostólica. Aqueles que ficariam depois da ascensão do Cristo de anunciar o Evangelho a toda criatura, como o mandato de Jesus faz aos discípulos antes da sua ascensão, e de anunciar o Evangelho a toda criatura e os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Por isso que a Igreja Católica não é a igreja apenas do livro, da Bíblia, da palavra. Sim, a palavra é importante, mas a igreja se sustenta num tripé, na tradição, que é essa sucessão apostólica, porque os discípulos os apóstolos, que vão ser responsáveis de anunciar a palavra, de levar a palavra para tantas pessoas. Aqueles que viveram, que aprenderam com Jesus, iluminados pelo Espírito Santo. Assim, nós vemos como é que foi feita essa sucessão apostólica durante 2000 anos. Os bispos hoje são os sucessores dos apóstolos. Por isso que a igreja é apostólica. E também o magistério, que é a doutrina da igreja e a palavra. Então a igreja se sustenta nesse tripé: doutrina, palavra, magistério, palavra e a sucessão apostólica, que é a tradição. E Jesus escolheu aleatoriamente esses discípulos? Não. O Evangelho de Jesus vai dizer que ele se retirou, subiu a montanha
passou a noite toda em oração a Deus. Jesus foi ter a comunhão com o Pai. Ele conhecia os discípulos mas foi com o Pai, porque a missão dos apóstolos era muito importante. Era eles que ficariam responsáveis pela Igreja de Cristo, pela Igreja Católica. E é essa oração em intimidade com Deus que Jesus faz essa escolha. Para nós, o que esse Evangelho traz para cada um de nós? Muitas vezes, meus irmãos, precisamos tomar medidas, decisões na nossa vida que muitas vezes tomamos de supetão. Mas se o Cristo se retirou, ficou a sós com o Pai para tomar decisão tão importante, assim também nós devemos fazer. Em todas as decisões importantes da nossa vida, nós devemos ter esse momento de oração e intimidade com o Pai, para que Deus e o Espírito Santo, o Cristo Jesus, ilumine cada um de nós, para que nós possamos verdadeiramente tomar as decisões corretas, não de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos, mas com a vontade do Pai que está nos céus. Tem uma frase de um santo que é Santo Afonso Maria de Ligório, que diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Para discernir o projeto de Deus, nós precisamos rezar. Muitas vezes não sabemos na nossa vida também qual é a nossa vocação. Nós nascemos com a vocação para servir a Deus. Muitos vão servir a igreja no sacramento ordenados, outros, como eu, a minha vocação, o matrimônio, constituir a família. E precisamos verdadeiramente que rezar a Deus, pedir a Deus para que Ele nos mostre verdadeiramente qual é a nossa vocação e que nós tomemos as decisões corretas na nossa vida. Eu me lembro na minha vida anterior, quando eu vivia as coisas do mundo, as minhas decisões eram assim, atemporâneas, assim, no tupete que a gente tomava as decisões, que eu tomava as minhas decisões, sem pensar, sem rezar, sem amadurecer. E assim, quantas decisões erradas tomei na minha vida. Mas hoje precisamos verdadeiramente ter esse tempo de amadurecimento, para que Deus nos mostre para cada um de nós, através das nossas orações, verdadeiramente qual é a decisão que nós precisamos tomar. E é só essa intimidade com Cristo, com o Pai, que faz com que nós tenhamos o tempo. Não tomamos, assim, decisões precipitadas, porque, geralmente, decisões sem pensar, sem rezar, sem colocar que seja feita a vontade do Pai, geralmente essas decisões dão errado. E assim, quantas pessoas nos dizem, tomei a decisão errada, agora é rezar. Por que não rezou antes de tomar a decisão? Para ter o tempo, maturar, deixar Deus mostrar para cada um de nós qual o caminho seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana para cada um de nós. E você que está assistindo esse vídeo, deixe o seu like aqui para que outras pessoas possam o YouTube indicar esse vídeo para tantas outras pessoas e assim a gente possa evangelizar para mais pessoas, que a palavra de Deus chegue. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.